Cumprimento todos com a paz do Senhor. Agradeço a todos que têm visto nossos vídeos, têm compartilhado. A gente deu uma parada, mas voltamos de novo. Eu quero deixar uma palavra de reflexão que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 25. Sobre a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99. E não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Eu já acho algo interessante aqui, já no começo da parábola. Antes de Jesus propôs a parábola, ele diz que chegaram a ele os publicanos e pecadores. Hoje Jesus chama a ti que reconhece que é um pecador. Aqui falando de publicano se referia a cobradores de impostos, muitas das vezes que tinham uma má fama por ser avarento, por roubar os impostos. A gente vai ver que são só pessoas pecadoras. E a gente vê também que os fariseus e escribas, que eram os religiosos da época, mas eles não criam em Jesus. Eles zombavam. E hoje não é diferente de pessoas que se acham ser santas, porque muitas das vezes pagam suas contas, porque trabalham, mas não vai ser isso. Todos nós necessitamos do arrependimento. É certo fazer as coisas certas dessa terra, mas isso não nos trará a salvação. A gente não vai ser as obras que vão nos salvar, mas sim a gente vai ser julgado pela fé, não pelas obras. E Jesus propôs a parábola: perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99. Eu acho interessante essa passada aqui, porque isso enche o meu coração. Porque eu poderia ser uma daquelas 99. E Jesus ter ido buscar uma que tinha se perdido. Se eu tivesse no lugar daquelas 99, eu diria assim: se fosse no meu lugar, ele também teria ido me buscar. Aqui eu creio, você poderia dizer as 99 estavam no deserto, muitas vezes no frio ou no calor. Elas estariam sofrendo, não, elas estariam alegres, porque elas iam pensar: se eu tivesse caído, se tivesse fraco, o Senhor iria me buscar também. Eu acho interessante também que no versículo 7, eles digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ele chamou os vizinhos, fez uma festa e ainda disse: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Hoje, Jesus te chama para o arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro. Não aquele arrependimento de boca, não como se diz: eu pequei e vou ter um remorso. Não é remorso, é arrependimento. Se arrepender do pecado é mudar de direção, mudar o caminho. A segunda parábola que ele diz aqui é sobre a dracma. Até eu vi um estudo aqui, a dracma era uma moeda, mas uma moeda de muito valor emocional. Antigamente, quando um casal ficava noivo, o esposo dava para a esposa dracmas e as mulheres costuravam essas moedas em um enfeite usado na cabeça, mostrando assim que ela estava comprometida. Era como se fosse uma aliança nos dias atuais. As mulheres também usavam as dracmas como colar. Perdendo uma dessas moedas era considerada falta de zelo. Veja bem que seria algo bem difícil. As mulheres naquela época não saíam de casa. Poderia ser, há também estudos que dizem que era uma moeda no valor de um dia de trabalho. Seria, eu fico mais com a primeira, que fala que era um enfeite, que era sobre o casamento ali, porque as mulheres não tinham costume de andar na rua, de sair na rua, mas a gente vê que tinha um peso emocional muito grande. E o Senhor usa essa passada para nos mostrar. Aqui também fala qual mulher
que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. Acende a luz. Você hoje que precisa da luz. Eu, ser humano, não consegue convencer outro do pecado, mas essa luz, o Espírito Santo, peça para Ele que Ele vai te convencer do pecado. Peça para Ele que Ele vai mudar toda a situação do teu interior. Também o Senhor vai vir e vai varrer toda a sujeira do teu coração, tudo aquilo que tem impedido de você ver a verdade. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o mundo. Muitas das vezes as pessoas estão cegas por muitas das coisas, por coisas de dinheiro, por financeiro, por doenças, mas eu te digo, há uma salvação após aqui. A vida não acaba aqui, não é que nem apagar uma vela e ela não vai se acender mais. A nossa vida, ao passar daqui, haverá a morte eterna e a vida eterna. Mas aí mais adiante ele diz no versículo 10, assim vos digo, que haverá alegria diante dos anjos de Deus para o pecador que se arrepende. Eu acho interessante, eu vi um pregador falar esses dias, isso gravou na minha cabeça. Aqui não está falando que os anjos irão fazer festa. Diante dos anjos haverá festa. Haverá diante dos anjos de Deus. Haverá alegria. O Senhor se alegrará com o teu arrependimento. O Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores se alegrará, não é os anjos. A parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o filho, ele pede a herança para o pai. E aquilo naquela época era algo muito pesado. Para um filho pedir herança é como se ele estivesse pedindo que o pai morresse. Seria algo, e a Bíblia alerta muito sobre honrar o pai e a mãe na Bíblia. Seria algo muito pesado. O pai dá a herança para ele. Ele vai embora, ele passa por dificuldades, vai lá cuidar de porcos, porque ele tinha perdido tudo. Ele vai lá se alimentar com o alimento dos porcos. Aí ele vê que os servos do pai dele se alimentavam muito bem. Aí ele diz no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, e eu te digo hoje, se você pecou hoje, levanta da onde você está, entrega tudo nas mãos do Senhor, tudo nas mãos do Pai, que Ele te ouvirá. No versículo 21, o filho disse, pai, pequei contra os céus, e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho. Há algo tremendo, o Senhor ama, adora, Ele ama aquele que se arrepende, porque, veja bem, é o Senhor que está fazendo essa referência. E ele diz, o filho diz, já não sou digno de ser chamado filho. No versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. No 23, trazei um bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque este é o meu filho. No 24, este é o meu filho que estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Eu te digo algo, que hoje, se estás morto, o Senhor quer te dar vida, vida verdadeira, não uma vida que o mundo oferece, a alegria que o mundo oferece. A Bíblia fala que jorrariam rios de água viva dentro de nós. E eu te digo, eu te faço esse convite. Porque no capítulo 18 e no versículo 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá no jardim do Éden a humanidade foi perdida. A salvação não era para nós, era para os judeus. Os judeus não reconheceram o Mestre, mas os gentios sim. E hoje eu te digo, somos filhos adotados e Ele quer te adotar. Há algo interessante nas 3 passagens. No final houve festa. E no final, quando Jesus arrebatar a sua igreja, haverá festa nos céus. Haverá um banquete com a sua igreja.
Minha esposa vai querer falar alguma coisa. Eu agradeço até aqui, ou vai ter que querer cantar um louvor? Eu quero agradecer também a todos que estão compartilhando, né, e curtindo nossos vídeos. Eu vou deixar hoje meu esposo cantar e vou acompanhar ele. E que a gente fique, né, com essa palavra. O Senhor, Ele, ainda que você esteja perdido, seja como o filho pródigo, o Senhor, Ele quer te resgatar, né? O Senhor que te quer de volta, né? Porque nós fomos criados por Deus, nós viemos de Deus. Tá bom? Nós viemos de Deus. Mas nós precisamos nos arrepender e nós precisamos confessar Ele como o único suficiente Salvador para fazer parte, né, desse rebanho de ovelhas, né. Eu deixo minha esposa cantar um louvor. Vou cantar um louvor, não sou cantor, né, mas vou dar, como diz, o que eu tenho, né, o melhor que eu tenho, o que eu posso dar, né, que possa alegrar os irmãos, possam para elevo dos irmãos também. Agradeço a todos, se você puder compartilhar, em nome de Jesus. Quando todos os meus meios já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. O que eu tenho é bem melhor, mas só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu e da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. O que eu tenho é bem melhor, mas só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu e da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe.